Bom, boa noite, pessoal, né? É, Espero que seja noite, né? Mas quem não estiver me assistindo ao vivo, é um prazer. Sou o Daniel Dias, e hoje eu vou estar apresentando para vocês um mini curso que a gente montou aqui em parceria com o Espaço Maker. Isso é uma iniciativa do laboratório, né? Em contribuição com o evento I Am Maker, do IFCE Campus Maracanaú. E a gente teve o prazer de participar dessa primeira edição. Basicamente, a gente vai tentar fazer um curso acessível, né? Tentar evitar um pouquinho de usar muito termo técnico, até porque é um curso introdutório. E também fica à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente pode estar entrando em contato e vamos compartilhar aí conteúdo. Esse curso foi elaborado por mim, Daniel Dias, e também pela Laisa Firmino. Em algumas aulas, esse curso tem em média 6 aulas, de 1 hora cada, e em algumas aulas a Laisa também vai ministrar, e hoje quem vai começar sou eu. Então, primeira aula de hoje, sejam bem-vindos. Introdução ao curso de impressão 3D, né? Só para dar um spoilerzinho de como é que a gente vai proceder, eu vou falar um pouquinho do conteúdo do curso, mas para você se programar melhor, quais as aulas que você vai ter mais foco, qual é o aula que vai me interessar mais, mas ao mesmo tempo, toda aula a gente vai ter algumas coisas práticas. A gente vai tentar envolver um pouquinho, tirar algumas dúvidas, fazer um negócio mais dinâmico, mas ao mesmo tempo também vou tentar fazer um curso acessível, gravando e disponibilizando. Eu vou falar também das impressoras em 3D em geral. Esse curso aqui, eu gosto de pensar que ele não te limita a uma área só, a um modelo só, até porque o que existe hoje é um conhecimento geral e a prática, né? Com a prática você vai se acostumando com aquela impressora que você tem na sua disposição, mas geralmente a operação delas é bem similar, né? Não tem muita diferença, não. Vou falar um pouquinho dos materiais, das ferramentas também. Já digo, não se assuste, que na verdade, para imprimir, você só precisa de uma impressora e um computador para usar o software, né? Você não precisa nem saber usar o software, basicamente, porque tem conteúdo aí na internet que vai ensinar. Então, é bem tranquilo. Falar um pouquinho também da minha experiência, né? Hoje, estou há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos nessa área de impressão 3D, mas como hobbyista já cheguei a fazer um pouquinho de algumas impressões como trabalho, tirar alguma renda, mas hoje em dia eu fico mais como hobby. E fazer também algumas considerações a respeito de algumas dicas, né, que eu acho que vão poder guiar vocês. Então, impressão 3D, né? O que é impressão 3D? Ah, isso é uma dúvida, porque, por exemplo, se eu chegar para minha mãe e perguntar, ela disse que é uma folha de papel que você vai lá, imprime e bota alguma coisa e vai sair alguma coisa do computador, na mente dela, na mente geral, talvez. E basicamente não está errado, né? Tipo, impressão 3D você vai usar uma máquina que é capaz de transformar um desenho, por assim dizer, ou algum modelo, melhor dizendo, em algo palpável, não? No caso da impressão 3D, ela vai fazer alguma coisa física, por assim dizer, uma coisa que você consegue pegar nas 3 dimensões. E ela basicamente ela é uma evolução na tecnologia, né? A gente teve o tempo aí que o ser humano era capaz de manipular o metal, foi uma grande revolução, a era do aço, né? A era que começou a dominar também o plástico, foi uma nova revolução, começou a fazer peças industrializadas em larga escala. Só que a gente não pode ainda dizer que o ser humano ele domina o poder das formas, por assim dizer, né? Ah, eu, por exemplo, tenho uma garrafa de água e eu não posso simplesmente fazer uma garrafa minha. Eu tenho que comprar, eu tenho que ir lá em algum fabricante que tem
injeção de plástico que já fez, mas eu não vou projetar uma garrafa minha. Claro, já existe, né? Para que eu vou querer projetar? Mas e se eu quiser? Se eu quiser fazer uma coisa, algum móvel, algum objeto exatamente do jeito, com a forma que eu preciso. E às vezes isso é importante, né? Eu preciso. A forma que eu preciso. Muitas vezes, principalmente quem trabalha com prototipagem, a gente precisa trabalhar com situações adversas. E muitas vezes, né, a gente precisa de um formato específico para encaixar algum componente ou encaixar em alguma situação. E até mesmo na hora de criar um produto novo. E o ser humano, de certa forma, ele não pode dizer que ele dominava antes da impressão 3D isso aí, porque só quem tinha o poder de fazer isso do jeito que ele queria era alguém que tinha um poder aquisitivo grande, né? Tipo, alguém que tem uma empresa, uma fábrica, uma produção. Uma pessoa normal na sua casa antigamente não podia fazer isso. E hoje a impressão 3D ela revolucionou. Claro, ela ainda é um item, de certa forma, caro, né? Na nossa realidade, pelo menos, realidade Brasil, não pode se dizer que ela é barata, mas ele está bem mais acessível, né? E ela vem evoluindo, principalmente dos últimos 5 anos para cá, e ela pegou um embalo na cultura maker, né? No movimento maker, porque agora também o pessoal está difundindo esse conhecimento de graça na internet. E hoje em dia você não está sozinho quando você entra nessa jornada, né? Você tem sites, tem blogs, tem vídeo lá no YouTube e tem como se guiar. Mas aí é um questionamento existencial, né? Tipo, imagine que seja como eu, que gosta da área ou sempre teve curiosidade, aí você vai se perguntar, como é que eu opero uma impressora 3D, né? Será que é difícil? Será que eu consigo aprender? Foi uma pergunta que eu me fiz, que eu acredito que seja comum todo mundo fazer. Também, tipo, quais são os mercados? Quais são os modelos que existem no mercado? Tipo, existem várias impressoras 3D. Eu já vi umas pequenas, vi umas maiores, vi umas que toda fechada, parece um armário, sei lá. É, e aí, qual é que eu gostaria de ter? Qual é que eu vou tentar operar ou aprender? Será que se eu aprender em uma, eu consigo aprender, né, mexer na outra? É um questionamento razoável e importante. Existe algum material que eu vou precisar estar usando na impressora? Tipo, na impressora normal, convencional, né? A gente usa tinta, que é um insumo. E é um insumo, de certa forma, é um pouco caro. Por exemplo, a minha, depois que ela acaba, eu não costumo, assim, facilmente na mesma semana ou no mesmo dia repor, né? Porque eu não trabalho muito com impressão de papel, essas coisas, então eu não preciso. Não é minha necessidade. Mas, e mesmo se eu quisesse, aqui, tipo, é difícil eu encontrar um cartucho assim com facilidade. Eu teria que ir num mercantil, alguma coisa assim. Mas aqui na esquina, alguma bodega aqui, eu não consigo achar. Então, qual material eu vou usar? Qual o material que tem acessível para mim, né? A minha situação, a minha necessidade. Isso é uma pergunta que vocês têm que se fazer também. Principalmente quem pretende depois monetizar essa área, né? O material que você usa, ela importa muito no tempo e no custo de fabricação. Mas e quanto custa a impressora? Porque, como eu disse, hoje ela está acessível, mas ainda é caro. A nossa realidade, ela ainda é um pouquinho cara. Será que eu consigo comprar uma da China ou alguma coisa assim? Todo mundo diz, né, hoje em dia, tipo, comprar impressora é a compra da China. Mas será que é vantagem? Será que tem outras opções? Quais opções eu tenho? Esses são os questionamentos que eu pretendo ajudar vocês a entender. Eu não vou dizer que eu vou dar a resposta, porque eu acredito que a resposta fica na interpretação de cada um. E o mais importante do que saber a resposta é você tentar chegar nela, né? Às vezes você tá fazendo a pergunta errada e no meio de tentar você descobre isso. Então é importante. E eu pretendo guiar vocês um pouquinho nessa jornada. Bom, esse curso vai ser dividido em 6 aulas.
Essa primeira aula vai ser um pouco mais de introdução, mas eu pretendo que nas aulas seguintes, talvez nessa aqui, se tiver uma oportunidade, vai ser um pouco mais prática. Ah, mas eu não tenho impressora em casa, como é que eu vou fazer prática? Cara, o software de fatiamento que a gente vai utilizar aqui, quando eu digo software de fatiamento, é o software que você vai usar para configurar a sua impressora, por exemplo, ou qualquer impressora. Você pode estar baixando em casa, certo? Inclusive, eu recomendo baixar em casa e ir acompanhando as aulas. Embora vão ser gravadas, então vamos praticar, né? Tipo, refazer os exercícios que eu fizer na aula. E nada impede que um dia, em algum momento que você tiver acesso a alguma impressora, principalmente os alunos do campus, a gente vai ter um laboratório agora. Está inaugurando um novo laboratório. Está com acesso agora à impressão 3D. A gente tem atualmente, acho que é 2 impressoras. Então, assim, você não é obrigado a ter impressora, né? Mas você, por exemplo, é um estudante, no seu campus tem impressora, basta você tentar entrar em contato com o pessoal lá do laboratório, pedir para fazer sua impressão. Claro, eu sei que não vai conseguir atingir todo mundo, mas pelo menos a gente já começa de algum lugar, né? E hoje em dia, se eu não me engano, você consegue até, tipo, configurar toda a sua impressão e entrar em contato com a empresa que faz a impressão e você passa ao seu modelo, sua configuração, e eles fazem para você, né? Tipo, querendo ou não, você não é 100% obrigado a começar tendo a impressora. Você pode começar na hora que você quiser. Eu fiz assim, eu comecei nessa área aqui, eu acho que 6 meses antes de eu ter uma impressora. Eu tenho uma impressora hoje na minha casa, mas antes disso eu já comecei a estudar, né? Então não é impeditivo. Então vamos falar um pouquinho na segunda aula sobre primeiro contato com a impressão. Como é que você vai usar o software, qual software, por quê, para quê, importante. Como é que você vai melhorar depois da sua impressão, né? Na terceira aula a gente vai falar um pouquinho disso. Por que melhorar? Eu costumo dizer que qualquer pessoa com arquivo, cara, com arquivo pelo menos coerente, consegue fazer uma impressão. Só que essa impressão, às vezes, ela pode ser melhorada, né? Pode ficar uma qualidade melhor, pode usar menos material, pode sair mais rápido. Quem costuma estar no ramo de impressão vai ver que geralmente demora para fazer algumas peças. Então, como é que eu posso melhorar isso, né? Tirar melhor proveito do material que eu tenho. Aí, existem... esse curso vai ser focado em um ramo específico de impressão chamado impressora de FDM. Atualmente existem no mercado, com facilidade pelo menos, as impressoras de FDM e as de resina. Elas são um pouquinho parecidas em alguns aspectos, mas são impressoras tipo de um processo de fabricação diferente, né, que usam materiais diferentes. Claro que o fato de você aprender uma, ele vai te facilitar de você aprender a outra. Mas a gente vai focar aqui nos FDMs. Por quê? Porque o custo de um FDM é menor. É mais fácil você conseguir um material para um FDM também, que no caso é o PLA e o ABS são os mais comuns. E você tem conteúdo aí na internet a rodo a respeito de um FDM. Então, se você é um iniciante, pelo menos eu recomendo você começar por um FDM. Claro, né? Não é obrigado a seguir o que eu estou dizendo, mas fica a dica aí. Na aula 5, a gente vai falar um pouquinho de como monetizar, né? Como ganhar dinheiro. Acredito que é um conteúdo importante. E por último, falar um pouquinho sobre a modelagem para impressão 3D. Tipo, a primeira coisa que a pessoa pensa, mas eu vou fazer impressão 3D e eu não sei nem modelar. Cara, pelo menos eu me considero, eu tenho mais de 2 anos, eu não sei modelar, pelo menos considero que eu não sei. E eu não preciso, nunca precisei. Mas se eu quisesse também, não é um bicho de 7 cabeças, né? Então a gente vai mostrar um pouquinho disso aqui no curso e tentar guiar um pouquinho também para quem quiser ir nessa área. Mas só repetindo, tipo, você não é obrigado a saber modelar para entrar no ramo de impressão 3D.
E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais por quê. Mas então, vamos lá, tipo de impressoras 3D. Eu comentei, existem as FDM e as de resina. FDM é Fused Deposition Modeling. Foi mal o meu inglês, não são muito bom, mas em outras palavras, elas são impressoras que elas são baseadas na extrusão. Geralmente o pessoal diz extrusão de plástico, mas eu não gosto de dizer isso porque atualmente, até se vocês forem pesquisar na internet, o pessoal tá numa vibe aí de sair utilizando qualquer coisa aleatória dentro de uma impressora 3D e ver se dá para imprimir com isso. Tipo, tem muito vídeo no YouTube sobre isso. Um dia desse eu tava vendo uns vídeos lá que o cara tava usando, tipo, linha de pesca para fazer impressão 3D. E, tipo assim, sinceramente parece loucura, mas são esses caras aí que estão levando a comunidade para frente, né? Porque estão experimentando, né? Mas enfim, ela é um tipo de impressora que ela faz o depósito de material camada por camada, formando um objeto final. Eu costumo utilizar geralmente um PLA, um ABS ou um PETG. São os três materiais mais comuns e fáceis de você encontrar no mercado, né? Mas, de novo, existem materiais adversos que você pode tentar, né? Já vi o pessoal pegando, tipo, PET, tipo garrafa PET normal mesmo, meio que reciclando elas e transformando em material para impressão 3D. E é genial, tipo, claro que não é fácil, né? Tipo, eu vi que até hoje eles não conseguem fazer um bicho com tanta qualidade, mas a ideia, o conceito é muito bom, até porque um dia eles vão conseguir, né? Imagina aí você reciclar material aí, plástico, garrafa, copo descartável, e depois isso virar tipo um jarro na sua casa, virar um action figure, tipo um Capitão América da vida, o cara imprime lá na impressora dele, tipo, isso é o futuro, né? Vai acontecer, pode não ser hoje, nem amanhã, mas vai acontecer. E tem também as impressoras de resina, né? Cara, as impressoras de resina, elas são, tipo assim, o avanço da tecnologia na área de impressão. Elas se baseiam em um material fotossensível, tipo um líquido, que ele vai reagir quando exposto a um espectro de luz, né? Tipo, luz UV, ultravioleta. O que que acontece? Esse material ele é um líquido que quando a luz, um pontinho de luz, encosta nesse líquido a uma certa potência, ele começa a solidificar esse líquido. Isso é uma técnica, tipo, fenomenal, cara. Sério mesmo. Depois vamos ver alguns vídeos, algumas coisas. Mas é muito legal. Porque aí o cara consegue, tipo, solidificar um líquido e dar a forma que ele quiser. E com qualidade muito boa, certo? Muito boa mesmo. E o único grande diferencial dela é a qualidade que você consegue fazer, né? E você consegue imprimir peças bem menores, né? Bem mais precisas do que uma FDM. Essa é a grande vantagem dela. Que é uma FDM, né? Essa aqui, na verdade, esse aqui é o mesmo modelo que eu tenho aqui em casa, que geralmente é um modelo bem conhecido no mercado brasileiro, é chamada de Ender 3. Ela tem uma delas aqui no laboratório do IFCE, Maracanaú. Ela é muito boa para quem é iniciante. Eu não vou fazer merchandising, mas ela é a que eu comprei. Então, eu tenho propriedade, pelo menos, de dizer que para quem é iniciante, ela é uma boa jogada. Talvez não pelo preço atual, pelo preço que ela está hoje, deve ter impressoras melhores, com certeza. Mas pegar uma similar com ela, ou quem quiser começar e quiser comprar uma, pelo menos olhar para ela, ver o que que ela tem e ver alguma outra que tem as coisas parecidas, talvez até melhor, né? Porque ela tem limitações também. É uma impressora chinesa, né? Bem, de certa forma, no mercado ela é bem baratinha, por assim dizer. Ah, e basicamente, essas impressoras, elas têm um conceito parecido com o CNC, não sei se estão acostumados com isso, né? CNC, basicamente, você pode ver no mercado um torno CNC, uma fresadora CNC,
uma cortadora laser, CNC, por assim dizer. Basicamente, são máquinas comandadas por computador, né? Onde você consegue comandar a posição dela através dos eixos, né? X, Y e Z. Claro, eu estou fazendo um resumo do que é uma CNC, né? Eu não vou entrar muito nesse fator. E aí ele tem esse controle, né? Através de uma placa controladora, tem os seus motores para fazer o movimento. E ele tem aqui no meio, se vocês podem ver, tipo uma caixinha, eles têm um bico injetor, que é onde sai o plástico lá. Plástico não, né? Tipo, o material. Desculpa aí, eu não gosto de dizer que é plástico. Pode ser outras coisas. E aí ele vai formando camada por camada, botando um em cima da outra e fazendo um objeto final. Aqui é uma de resina, é a professora Lego Mars. Ela é uma das queridinhas dos brasileiros hoje em dia. Ela até é um preço acessível, né? Tipo, caiu muito o preço, né, dessas máquinas, mas ainda é caro. Basicamente, todas elas têm um conceito similar, às vezes o que muda é a precisão. E elas são uma caixinha onde você tem um líquidozinho, né, um depósito com líquido, e aí você mergulha essa parte de cima dentro do líquido, né? Você vê que eles têm tipo um chapéuzinho aqui, isso aqui ele vai descendo e é mergulhado no líquido. Aí lá embaixo ele tem um feixe de laser de raio ultravioleta, né, que vai encostando no líquido, encostando nessa base aqui e formando um objeto. Aí ele vai tirando o objeto de dentro do líquido, por assim dizer. Eu vou mostrar um vídeo para facilitar a visualização. Mas só adiantando um pouquinho, então. Quais são as diferenças desses dois modelos de impressão? As FDM são bem mais baratas, né? Muito mais. O custo material de uma FDM também é bem mais acessível. Eles costumam ser maiores. Em partes é bom, em outro lado também é ruim. Ela é bom porque ela tem uma área maior de impressão, faz peças maiores. Por outro lado, ela também ocupa mais espaço, né? Se você não... Por exemplo, eu botei no meu quarto e ocupou muito espaço. Mas é uma vantagem. E tem uma facilidade maior de manutenção. Como eu disse, elas são baseadas em CNCs, né? Já tem muito conteúdo sobre manutenção de CNC na internet. E, de certa forma, essas impressoras foram criadas para ser fácil de dar manutenção. Claro que tem alguns modelos que não são tão simples assim, às vezes até o próprio fabricante faz questão de fazer ela complexa, mas em geral, impressoras 3D FDM são fáceis de você mesmo ir lá desmontar, montar. Geralmente elas vêm até desmontadas para você montar. Então tem essa facilidade também. E eu até indico isso como um parâmetro na hora de você escolher a impressora. Você vai conseguir montar ela, você vai ter facilidade da manutenção se alguma coisa der errado, porque em algum momento vai dar errado. E vai ser barato para você pegar uma peça de nova e repor. No caso da FDM, geralmente sim. A resposta é geralmente sim. Já na resina, como eu disse, ela tem uma qualidade muito boa de impressão, chega até 4K. Tipo, como assim? É muito boa, cara. Muito boa mesmo. Ela reproduz peças pequenas com muita qualidade. Nas FDM, você não consegue reproduzir peça muito pequena. Existe um limite para isso. Porém, o material que você usa, aquele líquido fotossensível, ele é bem mais caro do que você comprar um rolo de PLA, um rolo de ABS. Um rolo de PLA aqui em Fortaleza custa em média R$ 120 o quilo, né? Ah, e você passa aí, tipo, pelo menos eu passo, depende também da pessoa, né? Mas eu passo uns 2 meses imprimindo com um quilo desse aí, tipo, imprimindo 3, 4 vezes por semana. Por aí. Ah, eu não sei dizer o referencial com resina, que eu não tenho uma de resina.
não quis fazer esse tipo de investimento, mas é um pouco similar a quantidade de material, não sei dizer ao certo, porém o material é caro, né? Vale pesquisar o custo-benefício, né? Ah, a própria impressora em si ela é bem mais cara do que a FDM. Por exemplo, a minha impressora hoje foi a Ender 3. Na época que eu comprei ela estava 1.800. Hoje em dia eu já achei ela de segunda mão de 1.600. Aliás, ontem eu acho. Eu achei ela de 1.700 numa loja aí, que eu não vou fazer também propaganda, mas tem. É, essa de resina, mais barata que eu já achei foi de 2.200 da China. Sendo que na China ainda tem aquele risco de ser taxado e tal, né? Então, tipo, ela é bem mais cara. Cara, as duas em geral são meio caras, né? Tipo, um público geral não é tão acessível ainda, mas vai ser um dia, se Deus quiser. É, e a manutenção dela costuma ser cara, né? Ela tem muito circuito integrado, muito pecinha pequena. Então é difícil você chegar, tipo, um leigo em eletrônica, simplesmente chegar e dar manutenção, né?